Essa dica vai tocar no artigo 25, mais especificamente no seu parágrafo único, com essa inserção trazida pelo pacote anticrime no Instituto da Legítima Defesa. Vamos falar da alteração. Na verdade, não chega a ser uma alteração, mais do que qualquer coisa, foi a inserção no artigo 25 do Código Penal, que trata do Instituto da Legítima Defesa, de um parágrafo único, dizendo que também é legítima defesa uma determinada situação. No fundo, isso já vinha sendo tratado assim pela doutrina, pela jurisprudência em sua maioria. Foi legal formalizar isso para não deixar espaço para muita dúvida nesses casos. E, no fundo, nós estamos falando aqui de inserir dentro do artigo 25, que trata da legítima defesa, lembrando, legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude, que afasta o crime, evidentemente, nas hipóteses apresentadas no artigo 23. Então a gente tem lá estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. A legítima defesa, sem dúvida nenhuma, é mais cobrada, mais conhecida, mais badalada, né? Mas lá na legítima defesa, a gente tem um conceito clássico que é repelir a injusta agressão atual ou iminente a bem jurídico próprio de terceiro, usando moderadamente dos meios suficientes disponíveis e necessários. Esse é um conceito básico que se fundamenta na ideia de agressão, conduta humana que visa lesionar o outro, para quem sofre essa agressão se defender, repelir e afastar essa agressão, desde que os requisitos do artigo 25 sejam preenchidos. A agressão ser injusta, ser atual ou iminente, será bem próprio de terceiro, e que se use da moderação para afastar essa agressão. Tá? O que acontece? Quando a gente tem a legítima defesa, surgiu, durante muito tempo, dúvida sobre a conduta específica do agente público, na maioria das vezes o policial, no combate ao crime que mata ou lesiona um criminoso. E aí, principalmente aqueles casos famosos do atirador de elite, né, que é colocado para um disparo de precisão numa situação onde tem vítimas em cativeiro ou vítimas em poder do criminoso, muitas vezes num sequestro, muitas vezes num roubo com privação da liberdade, né? Então, aquele policial atua. E se questionou durante muito tempo como é que esse policial pode atuar autorizado pela lei sem responder pelo crime. E isso é óbvio, né? Alguns falavam em estrito cumprimento de dever legal. E a doutrina já vinha dizendo o seguinte: isso não é estrito cumprimento de dever legal, porque não existe nenhum funcionário público com o dever legal de matar ou lesionar. Embora ele esteja no exercício funcional, no combate ao crime, na proteção do cidadão, ou dele próprio, ou do colega, do parceiro policial numa ação policial, né? Ele matar e lesionar não é o dever dele, né, básico. Não é. E aí começou a se entender que o ideal era usar a legítima defesa, que pode ser própria dele, agente policial, ou agente público, pode ser de um colega, numa troca de tiros, numa invasão de uma comunidade, de um local criminoso e tudo mais, ou pode ser ou da própria vítima, por exemplo, numa privação de liberdade, num roubo, num sequestro, colocada ali em cativeiro, colocada ali com a privação da liberdade momentânea. Então, se ele lesiona ou mata, é porque há uma injusta agressão atual ou às vezes iminente à vida, à integridade física do cidadão, do parceiro, colega policial ou dele próprio. E isso autoriza e justifica o lesionar ou matar. E o que aconteceu? O pacote anticrime reconheceu isso expressamente no texto de lei. Então hoje, se cair uma pergunta na prova de um caso concreto, onde um agente público, normalmente um policial, dispara sua arma de fogo no combate ao crime contra um criminoso, numa situação onde há vítimas potenciais, fundamentalmente com a sua liberdade privada momentaneamente, ou numa situação de agressão iminente, o gabarito hoje, formalizado em texto de lei, é que esse policial agiu e age em legítima defesa, própria ou de terceiro.
aqui no exemplo de terceiro. Tudo bem? Dica importante, inserindo aqui no um parágrafo único no artigo 25 do Código Penal, onde você vai ficar atento e atenta para a questão de prova, em que policial dispara sua arma de fogo contra um criminoso, você não vai falar em estrito cumprimento do dever legal. Disparar a arma, ele só pode fazer, e ele fará, em legítima defesa, própria ou de terceiro, o que justifica sua conduta, o que afasta seu crime. Ok? Porque a conduta, para estar autorizada, precisa que haja uma agressão atual ou iminente do criminoso, e aí afasta essa ilicitude e o crime praticado. O crime, na verdade, sequer existe, né? O fato é típico, porque ele mata alguém, mas não é ilícito, então nem chega a ser classificado como crime. Ok? Claro que se a situação não for de legítima defesa, se não houver lá uma iminente agressão, atual agressão, injusta agressão ali a um cidadão, ele próprio, como eu já falei, atirou, matou, lesionou, vai responder pelo crime. Está previsto no artigo 25, parágrafo único, que é um pouco mais específico e fala lá do cativeiro, da vítima que tem sua liberdade privada, mais especificamente aí voltada para a privação de liberdade, para o sequestro, para o roubo com privação de liberdade, mas que dá para estender para combate geral ao crime, né? Para você buscar a absolvição através da legítima defesa, quando os requisitos do artigo 25 forem preenchidos. Legal? Então, uma alteração importante, trazida pelo pacote anticrime, super relevante para a gente. Bacana? Tranquilidade? Não chega, como eu falei, a ser novidade, né, legislativa, porque já tem um tempinho. Mas é novidade para a prova da ordem, né? Já comparado com os outros institutos, veio com o pacote anticrime. E também não chega a ser uma mudança, porque já era um entendimento bastante tranquilo de jurisprudência e de doutrina, formalizado agora no 25, parágrafo único do Código Penal.